Salve galerinha, que bom estar aqui com vocês novamente. Peço desculpas por essa ausência aí de mais ou menos uns 20 e poucos dias. Não tem sido fácil, tem sido correria. Vamos pra cima, vamos falar de São Paulo. São Paulo que terá o segundo jogo na terça-feira no Morumbi. Vamos lotar nossa casa, hein galerinha? Fazer o nosso show que nós sabemos fazer de melhor. E claro, jamais deixar de abandonar o gigante tricolor paulista. Falo gigante porque você mistura muitas coisas, né? Tem time pequeno aí que se chama de grande. Tem time pequeno que já foi rebaixado duas vezes que se chama de grande. E tem time que é campeão de tudo, nunca foi rebaixado e nunca correu risco, também não teve virada de mesa, que tem que ser gigante. Então, nós nada mais, nada menos que merecemos esse título de ser gigante, porque a nossa história diz por si só. Somos um dos menores times em questão de estrutura e história no futebol, né? E temos aí todos os títulos possíveis que um clube brasileiro poderia conquistar. Chore quem quiser, acredite quem quiser, venha com um papinho iludido de rebaixado em Campeonato Paulista, porque não fomos. Venha com as suas histórias montadas, né? Não é uma história real, é história montada e iludidas, que aqui nós tem para trocar, beleza? É isso aí, somos campeões de tudo e mais uma vez estamos aqui com a SPFC na moral para falar justamente do jogo de amanhã, né? Que podemos ter estreias da base aí com Isaac e Gão, né? Com o Lucas já indo para o meio campo. É um time bem alternativo para enfrentar o Sport, mas como eu falo para muitos, na minha opinião, tá? É minha opinião, concorde você ou não, que você tem a sua, eu respeito, mas a minha opinião, o foco do São Paulo deveria sim ser no Campeonato Brasileiro e não em Copas, né? Como já fomos eliminados da Copa do Brasil, é um desgaste a menos, né? É também um caixa a menos, temos que pensar nisso também, mas não tem nada mais complicadíssimo do que ser rebaixado e manchar sua história. Tem clubes que foram rebaixados duas vezes, como eu acabei de citar, e tem uns aí que foi rebaixado uma, outros escapou por virada de mesa, e assim segue o fluxo do futebol, infelizmente. A turma conta só como o atual e não o passado, que também temos história. Beleza? Muitas bonitas, hein? Então vamos falar um pouquinho de São Paulo aqui, quebrada. Amanhã, o jogo do Sport, na minha opinião, tem que ser fundamental, porque vamos pôr uma vitória amanhã, dá mais o up aí na subida do Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias consecutivas, um empate e uma derrota no pós-mundial, né? O São Paulo aí perdeu para o Flamídia, um time covarde, empatamos com o Red Bull e de lá para cá foram só vitórias, então são 5 consecutivas, chegando aí a 28 pontos, né? Claro, tem um empate, então são 16 pontos. Galerinha, na minha opinião, amanhã teríamos que ir com o time força máxima para chegarmos ao 31º ponto, darmos aí mais um gás para chegarmos ao 34º, que o próximo jogo no Campeonato Brasileiro é contra o Patético Mineiro no Morumbi. Essa vitória também será muito importante, porque aí, após isso, o São Paulo perdendo, vamos dizer assim, que seria bom? Não seria bom. Para mim, na minha opinião, seria bom. Ótimo o São Paulo vencer todas. Mas vamos lá. Se perdesse 4 joguinhos aí, 5 joguinhos, o São Paulo recuperaria os pontos perdidos. Agora, com 28 pontos, na minha opinião, é perigoso sim. Mas vamos lá. Vamos falar de algumas coisas, inclusive reforços, porque não custa nada. Vamos falar primeiro do Henrique Carmo. Henrique Carmo que estava tudo acertado com o PSV, porém, a oferta, né, do PSV pelo empréstimo do Henrique Carmo não agradou, a diretoria não agradou o São Paulo, e assim ele permanece ainda no São Paulo, PSV, que novamente fará uma proposta, acredito eu, melhor, né?
Antony, existe a possibilidade de vir para o São Paulo? Não. Não vou dar esperanças, né? Prefiro ser pego de surpresa do que falar para vocês uma coisa e acontecer outra. Nico Hernandes existe? Não existe. Christian Medina. Christian Medina, digamos assim, não tem nada concreto, mas existe sim essa possibilidade, então vamos tratar com cautela porque é o correto, tá bom? Vamos na boa, né? Na paz aí, não vamos falar demais porque é capaz de dar BO, beleza? Mailton, lateral direito do Metalist, que está jogando atualmente pela Chapecoense, vem negociando com o São Paulo. Jogador, São Paulo e staff, tá tudo certo. O problema é o Metalist. Lembrando que o Metalist tem uma dívida com o São Paulo, do qual já sofreu transfer ban, né? Não está podendo contratar ninguém. Também tem outras dívidas com outros clubes, porque comprou, é tipo as galinhas aqui no Brasil. Compra e não paga. E assim foi. Então, o que o São Paulo está fazendo? Tentando uma liberação, né? Essa liberação, ela seria mediante a 1 ano, com opção de compra. Aí, se eles continuarem se negando, o São Paulo vai entrar com uma ação. Vocês liberam pra gente, a gente tira vocês do transfer ban, que é referente à compra do Paulinho Boia em 2024. Caso contrário, vocês vão se manter lá e não vão poder contratar ninguém. Então, essa é uma carta na manga que o São Paulo tem. É um lateral direito que, na minha opinião, não fez grande coisa, mas pode de repente aí surgir uma surpresa para o São Paulo. O São Paulo que já foi pioneiro em contratações do tipo surpresa, como foi o caso do Josué, Mineiro, Fabão, Danilo e assim foi. Jogadores que deram certo. Pegou jogadores experientes também aí na rodada, como o Júnior, Luizão, Amoroso, e acabou sendo campeão mundial e da Libertadores, campeão brasileiro, e assim foi indo, né? Da Gol já não era experiente, mas o da Gol já era um cara novo e tinha futebol, né? Hoje os caras se negam a vir jogar no São Paulo, porém eles não sabem que às vezes eles vão pelo dinheiro e acaba não rendendo nada, como muitos jogadores estão aí num clube lá do Rio de Janeiro, não vou citar nomes, que está tendo problemas. Vamos falar de Superbet, ela vai sair de São Paulo? Bom, como o próprio blog do São Paulo trouxe, existe aí uma cláusula no contrato do São Paulo, que é o famoso radar ou delta, como chamam, que detecta valores de, vamos pôr assim, astronômicos de patrocínios masters de rivais, como Galinha, Peppa e até o Flamídia. Bom, vamos falar dos recorrentes. O mais recente agora é 85% que é o Flamídia. Vamos supor que a Superbet vai lá e fecha esse contrato com o Flamídia. O do São Paulo também aumentará anualmente, só que será aumentado somente em 2027, tá? Não será em 2026. Então, fecharam com o Flamídia hoje, beleza. Então, a partir daí, essa cláusula será acionada e eles terão que pagar 123 milhões anuais para o São Paulo a partir de 2027. Lembrando que o contrato com a Superbet vai até 2030, beleza? Então, já esclarecendo essa questão, deixando claro, 123 milhões mínimos, né? Que também tem aquele detalhe de cumprir metas, beleza? Já falamos de Christian Medina, Nico Lopes, Antony, Henrique Carmo e Mailton. Vamos falar agora da contratação de São Paulo, Rafael Tolói. Rafael Tolói chega ao São Paulo ganhando 1 milhão? Não é assim, galera. Tem gente falando demais e vamos já esclarecer isso. 34 anos, vinha jogando consequentemente no Atalanta da Itália, desde quando saiu de São Paulo, se não me engano, só faz uns 10 anos que ele está lá. O contrato dele com o São Paulo vai até 2026 e atingindo uma meta, se não me engano, 50% dos jogos de 2026, ele terá o seu contrato no final do ano renovado automaticamente para 2027. Qual é a minha esperança? Vou falar para vocês assim que eu estou esperançoso que ele vai fazer coisa. Não estou. Vou falar para vocês que eu gostei? Não gostei. Vou falar para vocês que é a melhor contratação que o São Paulo fez na janela? Não foi. O que existe um alento aí? É que o Igor Rabelo não veio. Sério.
Não gosto do futebol do Igor Rabelo. Igor Rabelo, que já esteve próximo outras vezes para vir para o São Paulo, se eu não me engano, ano retrasado, ano passado, desdenhou o São Paulo e covarde ou sem vergonha foi aquele que foi atrás dele novamente, tá? Seja quem for, seja o Júlio Casares, seja o Belmonte, seja Chapecó, seja o raio que o parta, Muricy, quem for, velho, Rui Costa, pra mim, foi atrás desse cara porque é sem vergonha e não respeita a instituição São Paulo Futebol Clube, beleza? Então, esse é meu pensamento. Salário do Tolói vai girar em torno de 90 milhões de euros, na casa de 500, alguns quebrados, 580 milhões de reais. Beleza? 580 mil reais, perdão, milhões não, Deus o livre guarde, cara. Pagar esse valor para um jogador, seja quem for, é um absurdo. Então, desculpa aí, então será na casa de 580 mais ou menos mil reais por mês o salário do Tolói e não 1 milhão, como tem uns par de papagaio falando por aí, beleza? Só fiz esse vídeo para esclarecer, vou continuar, com fé em Deus aí dando sequência nos vídeos. Peço perdão pela ausência, que Deus abençoe a todos vocês. E amanhã a gente terá mais um vídeo sim, domingo também. Eu vou tentar fazer meio sequencial aí nos dias que eu puder. E assim a gente vai conversando e falando um pouco de São Paulo Futebol Clube, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, galerinha.